Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no canal do Conde, em parceria com o Instituto Declatra. A felicidade, estava aqui conversando já em off com o nosso querido Zé Geraldo de Souza Júnior, grande jurista brasileiro, professor da UNB, uma legenda. Eu estou maravilhado, falei para ele que eu passei a tarde lendo os trabalhos dele, e eu quero saudar você e agradecer muito a sua presença aqui. Querido Zé Geraldo, tudo bem com você? Sim, muito obrigado, né? Fico muito feliz de estar aqui com você na sua casa, no seu espaço, né? O amigo meu, Boaventura de Souza Santos, diz que essa realidade pós-moderna, virtual, cria uma comunidade de solitários. Mas aqui, com o seu programa, que eu tenho assistido vários, inclusive a partir do livro, estou vendo que a gente pode construir uma comunidade de solidários, né? E dar um caráter crítico a esse espaço virtual, né? Ampliando, né, essa nossa subjetividade fraterna, solidária, né? Muito obrigado por me receber, viu? E também agradeço ao Wilson, posso chamar Xixo, posso? O Xixo, é o nosso querido É, Xixo. que me convidou para o livro e que me indicou para a sua pauta, né? Agradeço a ele e a todo o carinho, a doçura com que ele me tratou, viu? Olha só, eu vou até colocar aqui na imagem a mensagem do Xixo, do Wilson Ramos Filho, nosso querido amigo. Estamos a postos. Aguardada aí o seu papo com a gente, querido Zé Geraldo. Eu quero dizer, daqui a pouco eu vou saudar aqui, quero saudar agora o pessoal que já está comentando aqui, transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Deixa eu só dar aqui enfim, o currículo do Zé Geraldo é imenso, né? Mas pelo menos para vocês terem uma ideia, né? Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília, doutorado em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito da UNB. Ele é professor titular da Universidade de Brasília, atua na Faculdade de Direito e no CEAMS, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Muitas ações, muitas coisas, e tem um projeto que você coordena, que é o Direito Achado na Rua. Eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho desse projeto maravilhoso. Já são 10 livros publicados, né? É uma série e é um conceito. E aí eu queria que você dissesse para a gente, contasse um pouquinho desse projeto para a gente. Zé Geraldo. Então, obrigado. Só antes, aproveitando o Wilson, um dia, quando puder, quando os temas forem mais amenos, você deve conversar com ele sobre a viagem de Land Rover, eu não sei se é Land Rover, que ele fez da Patagônia ao Alasca com os filhos, Bárbara e Chico, e que tem um livro maravilhoso dessa viagem. Maravilhoso. Ele não gosta, eu peço para ele, para a gente Você falar. conhece? Não, eu não quero falar sobre mim. Ele já passa o mundo inteiro, África, Ásia, com a Land É, Rover. Tem inclusive um nome que eu não me esqueci. Ô, X, qual que é o nome da sua Land Rover aí? Perfeitamente. Vamos fazer um papo ameno. Agora, com o seu pedido, ele não vai poder negar, viu, Zé? exato, porque os participantes vão cobrar, vão pedir. Vão Mas cobrar. voltando ao direito achado na rua, a expressão remete a dois pressupostos, um teórico e um político. O teórico está ligado ao momento de inflexão de um paradigma de conhecimento do direito que, na modernidade, era um direito positivo legal e que, portanto, sacrificava o jurídico aos códigos, à legislação. Tinha um professor francês, logo depois do advento bonapartista, que dizia: eu não conheço direito civil, eu ensino o Código Napoleão. Quer dizer, o direito reduzido aos códigos, à legislação. Enquanto que o jurídico é a emergência do social, é o social que cria, que atropela a legislação. E, claro, com a modernidade, o legal sendo um aspecto funcional do jurídico, o direito também se expressa pelo legal, mas não necessariamente pode ficar até em antagonismo com o legal, como agora nós estamos, com tantas leis por aí que não são jurídicas no sentido próprio. E não são expressão da justiça no sentido da sua legitimidade.
Então, tem essa característica que implica um movimento contemporâneo de crítica jurídica que rompe com o paradigma e quer buscar os fundamentos sociais do direito. Por isso, buscar a sua fonte legítima, que é o social, instituindo as reciprocidades no seu movimento autônomo de coexistência para produzir e reproduzir a sua existência social. Ou seja, partilhar da riqueza socialmente produzida e do poder político que tem que ser equitativamente distribuído. Então, esse é o aspecto teórico que envolve discutir as teorias que dão conta desse problema, e o direito achado na rua, enquanto abordagem epistemológica, quer trabalhar resposta epistemológica a essa chamada teórica. A outra é política, que é pensar que o social não é abstrato, é tenso, é uma constante e contínua tensão entre expectativas de acesso aos bens da vida, às condições dignas de existência, às lutas por reconhecimento. Então, nesse processo, a emancipação é uma tarefa que se inscreve na perspectiva do se humanizar. Nós não nascemos biologicamente humanos por conta do fato de que a nossa condição humana é uma construção na história, né? O filósofo Hegel dizia: nós não nascemos homens, nos tornamos homens na experiência da história. E a escritora Simone de Beauvoir, hegelianamente, dizia: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, né? Então, politicamente, o direito de estar na rua é essa interlocução com o social para reconhecer nas suas práticas legítimas, porque há ilegítimas, há apropriações possessivas de várias dimensões, de vários recortes, entre classes, entre grupos, expoliativas, opressivas. No social, essa perspectiva de identidade com a legitimidade subjetiva da emancipação, da busca por liberdade, é o que vai caracterizar politicamente o direito, que a gente faz aí no projeto de forma poética. Aliás, é um poeminha do Marx poeta. Kant e Fichte buscavam um país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Então, um colega nosso de fonte acadêmica, professor Roberto Lira Filho, que trouxe essa proposta, se inspirava no Marx para trazer para o direito essa dimensão de subjetividade poética do jurídico, falando em direito achado na rua. Então, esse é o fundamento. A partir daí, a construção acadêmica, que é desvendar as várias mediações, né? Então, essa série a que você se referiu, por exemplo, com 10 volumes, começa lá com a introdução crítica ao direito, passa pelo trabalho, passa pela reforma agrária, passa pela saúde, passa pela luta das mulheres, passa pela luta da comunicação democrática, passa pela luta do urbano e as expressões sociais de construção de urbanicidade, e chega à liberdade, quer dizer, passa pela justiça de transição, que a Eugênia ontem falava aqui, há um volume, o 7º, Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina, e chega agora ao 10º volume com o direito como liberdade, porque o direito não é norma, é a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. Esse é o projeto. Que coisa maravilhosa. Deixa eu compartilhar aqui algumas imagens dos volumes para matar a minha curiosidade, a curiosidade do nosso público também. Esse aqui é o primeiro volume? Você consegue enxergar? Esse da casinha com... Que é uma ilustração linda, esse aqui. Uma ilustração, foi feita pela Maria Lúcia Pompeu, filha do Pompeu de Souza, um dos patronos do jornalismo brasileiro, né? É o primeiro. É o primeiro, e aí eu vou rodando aqui já tem o segundo. Não, essa é uma outra coleção, chama Direito Essa é uma Vivo. outra coleção. Uma outra coleção, chama Direito Vivo, que são experimentos de nossos, dos cursos, com os alunos produzidos nesse aí, concepção e prática. Há outros, esse aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Aqui é o blog, depois eu quero mostrar também.
Esse aqui, esse é do Direito Achado na Rua, volume 3, não? Volume 2, da 3 da Direito Vivo, é Ah, nossa esse é da conquista Direito do Vivo tamanho também. da nossa luta. Perfeito. Ah, Eu não consegui achar as imagens tá, não, agora apareceu ali agora, na outra. Apareceu? Peraí, deixa eu voltar aqui. Só um segundo. Aqui. Qual? Esse aqui? Esse aqui que tem os trabalhadores é uma foto do Sebastião Salgado, Introdução Crítica ao Direito Agrário. Ah, perfeitamente. Aqui embaixinho, ó, o do direito urbanístico, o do direito do trabalho, do direito das mulheres, do direito à saúde, da Aqui justiça de tem. transição, da comunicação, essa moça com megafone, né? Tá vendo a Perfeitamente. moça? Vários desses estão disponíveis em download gratuito, tal como o nosso Relações Indecentes aí. Ok, exatamente. Eu quero dizer para todo o público que está acompanhando a gente aqui que a gente vai falar sobre a publicação Relações Indecentes, que tem um artigo do professor José Geraldo, e que o download é gratuito. Tem o link aqui na descrição da nossa transmissão, como sempre. Vocês podem baixar o livro imediatamente em PDF. E só te perguntar, Zé Geraldo, como é que é a publicação dessa série? É via acadêmica? É por uma É, universidade? Como é que é? é via acadêmica, editora da Universidade de Brasília, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, do CEAM, onde está o nosso programa de Direitos Humanos e Cidadania, também pelo SEAD, o Centro de Educação à Distância da UNB, mas com outras parcerias. Por exemplo, os volumes da saúde foram feitos em parceria com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Fiocruz, né? O volume 1, nas várias edições, teve patrocínio e apoio da OEA. O volume 3 sobre reforma agrária teve apoio do PRONERA, o Programa de Educação do Campo, que está sendo agora atingido violentamente pelo desmonte das políticas sociais, das políticas públicas, das políticas de reforma agrária. Então, é sempre a Universidade de Brasília, o da comunicação. Este foi feito com uma parceria interna da UNB, com a editora FAC Livros, que é da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Zé Geraldo, é desde de 87 que tem Desde esse. 87, é. Por isso que É, é, fizemos agora um grande seminário internacional, 30 anos do projeto, né, com gente que veio do mundo todo para participar dos debates, porque fizemos essa interlocução ao longo desses anos todos, e também com os movimentos sociais e as assessorias jurídicas dos movimentos populares. Porque o jurídico vem do social, então a gente tem que ler o jurídico a partir da sua emergência no social, não é isso? é Quando o tão direito bom, já se faz direito ainda antes de ser legislado. Né? perfeitamente, tão bom conversar com o Zé Sim, Geraldo, porque a gente percebe que existe, enfim, existe futuro para esse país, sim, as questões que a gente vai amargando um momento muito difícil, mas que sim. aparentemente começa a ser a gente começa, por exemplo, a fazer essa revisão do que aconteceu no Brasil nessa destruição total por uma operação do Ministério Público associada à Polícia Federal com outras coisas. Já vou trazer o teu artigo para a gente comentar. Eu quero ler alguns comentários do nosso público aqui, Zé Geraldo. Olha só que bacana. Paula Bandeira dizendo aqui: tive o prazer de votar no professor José Geraldo para reitor da UNB. Olha que bacana. Se está dizendo isso hoje, não se arrependeu, não é isso? Não se arrependeu. Eu vi Olha só. aparecer aí, olha, o João Negrão, que é um colega seu, jornalista, dirige um espaço também aqui chamado Estação Brasília, reproduz as nossas coisas, os nossos textos. É seu Que colega maravilha. jornalista, Obrigado, João Batista o da João Silva Negrão, Negrão aí, ó. prestigiando Eu o não nosso sei se grande. Negrão, eu não sei se Negrão é sobrenome ou se é uma afirmação de identidade, de luta por reconhecimento. Muito Ele é bem, bom. Olha é, só. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui. Maria Lúcia Ázara, estou lendo, obrigada, está lendo a publicação aqui. Olha, sim. Conde aqui no cemitério São Luís não tem placa com os nomes dos mortos, falta de respeito total, Capão Redondo na área. O pessoal denuncia as coisas aqui também no nosso programa. Camila Milek de Mendonça, as entrevistas. A nossa coordenadora, Camila Milek? Eu creio que sim, eu não sabia do Mendonça, mas Camila, querida, eu quero, inclusive,
manifestar publicamente aqui um agradecimento muito grande pela qualidade do teu trabalho e por fazer essa agenda maravilhosa aqui em parceria com o Instituto Declatra, aqui que a gente está fazendo as entrevistas. Creio que seja a Camila Milek, viu, mesmo, Zé? E o Milek que ilustra deve ser parente dela, né? Irmão dela, o Eduardo Irmão Milek. dela, né? Que é uma ilustração fantástica, né? Fantástica, que é o que a Conja, a esposa do Sérgio Sim, Moro, disse, né? O Moro e o Bolsonaro são a mesma pessoa, né? Essa mesma pessoa. isso. O Mais Xixo duas dirá, aqui pra gente. farinha do mesmo saco, né? Farinha no mesmo saco. Hermínio Batista dizendo aqui, grande entrevista, grande Conde, obrigado, querido. Cristiano Antunes, o Conde, que isso, seus convidados são demais. Gratidão, obrigado vocês que são demais aqui, compondo aqui esse coletivo que eu chamo aqui o canal do Conde, 247, a Facebook, as redes sociais agregadas aqui, e o imenso prazer de ter o Zé Geraldo Souza Júnior aqui com a gente hoje, ex-reitor da UNB, vai falar um pouquinho dessa história também, da reitoria, do processo acadêmico lá. Antes de trazer, Zé Geraldo, o seu artigo, eu fico pensando o seguinte, a gente vai voltar nisso durante a entrevista, mas vendo os nomes que você cita nos seus artigos, quer dizer, o direito brasileiro tão bem servido, talvez academicamente, intelectualmente, um dos mais vigorosos, né, do mundo todo, porque a nossa cultura é muito forte. Amarga nesse momento uma questão terrível de se deparar com talvez essa força das elites aqui do país, como diz o Gessé Souza, né, que puxam a gente para trás. Comenta um pouquinho desse dilema que a gente vive. Dois registros. Primeiro, do Gessé, né? Lá atrás, há 30 anos, quando nós começamos e criamos a revista Direito e Avesso, que antecede o Direito Está na Rua, o Gessé, que era estudante de graduação de Direito, ele trabalhava na nossa faculdade como aluno, depois ele derivou para a Sociologia, foi parte do projeto. Há um livro do professor Roberto Lira Filho, Direito Capital e Direito do Trabalho, e que tem uma dedicatória impressa ao Gessé. Então, você vê como o direito está inscrito nos lugares mais impensados, né? Você mesmo, eu dizia há pouco, né? No programa em que você entrevistava o Xixo, você estava lá vestindo a camisa do Olodum. Pois bem, o João Jorge, presidente do Olodum, que é conhecido pelo seu trabalho artístico e social em Salvador, no Pelourinho, né? Fez mestrado conosco em Direito, estudando o racismo no ensino do direito. Então, há essa dimensão constitutiva do direito como pensamento e como ação, que é a sua utopia e é a sua plataforma para que a gente possa disputar o futuro. O futuro está em risco, mas, sobretudo, porque nós não podemos deixar que vençam as forças obscurantistas que se valem do jurídico contra o direito, né? Então, a nossa experiência tem sido muito das elites, dessas elites perversas, de se apropriarem da máquina de produção do jurídico para fazer prevalecer seus projetos de classe, seus projetos hegemônicos, né? Nessa dimensão do nosso legado colonial e pós-colonial. Mas o jurídico não, ele está inscrito nessas práticas, submerso, se forma numa utopia que orienta o nosso horizonte de projeto social, e é com ela que a gente pode disputar o futuro e inscrever uma possibilidade que não seja o destino que queiram impingir a nós enquanto luta social por domínio de classe, né? Então, há muitas reservas. No texto que você menciona, que é a minha última coluna, eu me refiro a Evandro Lins e Silva, que foi chanceler da República, que foi procurador-geral da República, que foi ministro do Supremo Tribunal, honra do Supremo Tribunal, ministro cassado porque resistiu à aplicação dos atos institucionais sob a forma de jurisprudência. E dizia, enquanto a jurisprudência não andar nas ruas, o direito não cumprirá a sua função civilizatória. Então, é esse direito que a gente precisa reivindicar. Aí, ó, o Salão dos Passos Perdidos, né? O oferecimento dele, do livro a mim, ele que foi essa expressão formidável, né, de alguém que legou para as nossas lutas da retomada democrática o projeto de sociedade que nós conseguimos inscrever
na Constituição de 88, que nós tentamos inscrever na Carta de Transição para poder fazer o balanço das traições ao projeto político do nosso país, que nós tentamos inscrever na nossa luta pelo significado da história, na memória e verdade, e que, por exemplo, tem a ver com essa dimensão do jurídico que abriga tanta qualificação, que precisa ter espaço agora e está tendo, por exemplo, em obras como essa, que o Instituto da Classe Trabalhadora tem trazido à discussão. Né? Aqui a gente desvenda esse campo e identifica, por trás do projeto, as formas conjunturais, porque são conjunturais essas formas, né, que o afetam, que o corrompem, que o corroem, mas a gente tem energia utópica acumulada suficiente e horizonte histórico para poder recuperar a nossa marcha emancipatória, que é o que a gente está fazendo. O seu programa nos ajuda a fazer isso. Maravilha, aqui no canal do Conde, em parceria com o Instituto Declatra, presença do professor José Geraldo de Souza Júnior. Eu vou começar a trazer aqui, vou colocar a imagem do artigo para trazer algumas questões que eu grifei. Deixa eu só procurar aqui, janela do aplicativo, bonitinho, para a gente compartilhar. Deixa eu ver se está tudo bem no compartilhamento. Vocês estão vendo aí. Pronto, eu queria começar, Zé Geraldo, falando desse primeiro momento aqui, né? Você começa falando no seu artigo aqui, entre os maus, quando se juntam, há uma conspiração. Não são amigos, mas cúmplices, o título do teu artigo. E depois eu vou botar aquele trecho fantástico do Laboete que você coloca aqui quase como uma epígrafe do teu trabalho aqui. Agora, você falando do Gilmar Mendes, né? Porque um pedido coletivo de impeachment ocultamente pedido. Por que isso é importante para a sua reflexão? Que queria que você explicasse isso para a gente. Por três razões principais. Né? A primeira delas é porque é uma forma assim, desvendada dessa clandestinidade que se instalou no espaço institucional, privatizando esse espaço em nome de uma concepção de sociedade, de poder e de direito. Quer dizer, vejam como se conspira. Por isso que eu me refiro a que eles são cúmplices, porque eles estão conspirando. Né? Então, essa é uma primeira razão. A segunda, porque, de fato, se mostra que o lawfare, que é uma estratégia do jurídico como ação de guerra na política, sacrifica até as suas próprias prévias alianças, né? Mesmo quando aparentemente se pensa de algum modo dentro de uma ideologia, se por acaso nesse contexto ideológico há uma autonomia de ação, a conspiração sacrifica, ela entrega os anéis para que os seus dedos sejam preservados, né? E terceiro, porque, como diz o próprio ministro Gilmar, e olha que nesse aspecto eu escolhi esse vazamento por um simbolismo incrível. O professor Gilmar é meu colega de congregação. Temos uma convivência civilizada, mas bastante bem declaradamente antagonista, por exemplo. Ele, por mais de uma vez, tem dito em voto, em entrevista, que o direito é achado na lei e não na rua. Que até no habeas corpus do presidente Lula, ele retomou o tema para dizer que ali se discutia uma questão que não podia ser aviltada por essa perspectiva de direito achado na rua. Então, temos um antagonismo, mas nesse antagonismo intelectual, acadêmico, a civilidade sempre esteve presente e quero dizer até que ele foi da minha banca de doutoramento no ingresso no programa e minha posição conhecida não impediu de que ele aprovasse a minha admissão. Então também me incomodou isso, essa dimensão cruenta desse sistema clandestino, e por isso eu digo que são maus,
são maus. E, como tal, como o Lavoisier indica, né, eles se entretemem tanto que não hesitam em sacrificar suas peças mais próximas quando o interesse do botim, o interesse do proveito esteja em risco ou atrapalhe as contas da partilha do que eles procuram, do tesouro amealhado. Né? Então, eu escolhi por esses 3 momentos, e também porque, no final, se chega assim ao ministro do Supremo, a expressão de um dos poderes da República, o que é que sobra para a cidadania comum, a cidadania dos homens comuns, dos comuns, da, daqueles que não têm títulos, nem insígnias, nem galões? O que sobra, a não ser a sua capacidade de associação legítima para, enquanto comunidade, resistir, reagir e reconquistar o seu espaço e a praça, reconquistar a rua e, de novo, a direção política da sua sociedade. Né? Perfeitamente. Eu estava pronto para colocar o trecho aqui do Laboet, do teu artigo, mas já que você tocou nesse assunto, e a gente começou falando do Gilmar Mendes, essa fulanização, quer dizer, de manifestações de rua pedindo fechamento do STF, Isso. você tinha imaginado que isso poderia acontecer com o país? Gente pedindo para fechar ministros de Estado numa reunião ministerial, dizendo que tem de prender os ministros do STF. O que aconteceu, afinal de contas, com essa percepção da institucionalidade brasileira, professor? Então, nós não podemos ser ingênuos, né? Nós somos uma sociedade que emerge de uma experiência colonial. Então, 2 coisas são ainda construídas com muita dificuldade. Uma é a identidade social de povo, né? Pensa naquele livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, em que, examinando um incidente do começo da República, ele se pergunta se há povo no Brasil, para discutir, na emergência da República, a herança colonial da alienação do social e do humano no escravismo, no racismo, no patrimonialismo. Então, isso gera culturalmente uma distinção entre o jurídico como uma construção republicana e legítima, que é a luta por direito, por uma Constituição que seja a expressão de um projeto de sociedade, e o legal, que é a expressão da vontade de poder, da expressão social de classe, né, que se traduz na ideia de que, no Brasil, existe uma expressão jurídica que é inscrita numa cultura de favores, clientelista, nepotista, prebentista, censitária, e uma cultura de direitos que precisa ser formulada, mas isso é trabalho social, é trabalho do povo, não é trabalho da elite. A elite quer o favor, quer o bem, não é? O Maquiavel dizia, né, que para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E entre nós, expressão desse momento de disputa política, o ditador Getúlio, antes de ser o democrata Getúlio, o ditador da Lei de Segurança, do Tribunal de Segurança, né, que colocava Prestes na cadeia, né, que admitiu a tortura nos julgamentos. O ditador dizia: para os amigos tudo, para os inimigos nem a lei, nem a lei. Né? Mas, então, a gente precisa construir essa cultura de direitos. E isso é um trabalho do social. Só que esse processo não elimina o fato de que no social essas práticas estão instaladas, que Boaventura de Sousa Santos chama de fascismo societal. Não é apenas o fascismo do poder que a gente tem discutido nas suas características, essas formas que se expressam
nos fundamentalismos, no racismo, né, que a gente tem visto aí, por causa da internet, a gente tem visto a cada dia, do Palácio da Alvorada à Avenida Paulista. A gente tem visto da Praça dos Três Poderes às ruas da nossa cidade, com esses cartazes, com essas frases, com essas formas de que se hierarquiza. Eu sou engenheiro civil e você nem me causa impacto se diz que é cidadão. Imagine lá na França, em 1789, as pessoas se abraçando, se tocando e se dizendo: citoyen, você é meu igual, você é meu cidadão, abaixo o privilégio, abaixo a referência de origens social. A cidadania é uma construção da nossa luta por liberdade, por fraternidade e por igualdade, né? Então, é um pouco isso, essa dimensão que está aí inserida no social, que se expressa no feminicídio, que se expressa na hierarquia religiosa, que se expressa nas formas racistas, e, sobretudo, nas formas patrimonialistas. Né? Afinal de contas, como diz José Murilo de Carvalho, em 1824, a gente criava uma Constituição inscrita na cultura dos direitos humanos, e, portanto, numa sociedade machista, em que, para ser cidadão, você precisava ter renda, ser homem, ser católico e ser proprietário. Né? Então, essa questão está submetida no seio do social e nos atinge em várias dimensões, nas relações políticas, nas relações econômicas, nas relações de trabalho, nas relações profissionais, nas relações familiares. Eu vi o Juninho Pernambucano dizer esses dias que ele não fala já com 90% da sua família, sem contar os seus colegas de futebol, sem contar os seus colegas de transmissão de opinião jornalística nos programas esportivos. Né? É assim, a gente está cortado, todavia, com consciência ampliada por nossas lutas, com capacidade de discernir, porque somos também bons ouvintes do discurso da emancipação, do discurso da libertação, do discurso da luta por dignidade e por reconhecimento, que os indígenas estão fazendo, que as mulheres estão fazendo, que as crianças estão fazendo. Estamos celebrando 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e na cabeça de muitos ainda é uma leitura menorista e penalista, né, que não conhece a dimensão de que a criança é uma construção do social e que, portanto, é preciso elaborar as formas educadoras para que a identidade humana da criança emerja e não seja coisificada, subhumanizada. E agora a gente tem clareza disso porque é um discurso oficial, é um discurso dito na ONU, por exemplo, quando se refere aos índios como sub-humanos. É um discurso dito na reunião ministerial, quando se criminaliza a política e se desqualifica os agentes com o mínimo de salvaguarda republicana. Então, é esse fascismo social que, por exemplo, eu enfrentei na universidade, quando, não tendo criado o programa, mas tendo sido o reitor que se incumbiu da sua defesa no Supremo Tribunal, da política de cotas, né? Com gente de muito boa formação intelectual, mas com a baixa densidade republicana e de formação cidadã, né? Que tinha argumentos os mais falaciosos para poder desqualificar a proposta, que afinal a realidade mostrou que política e teoricamente ela tinha fundamento e foi um efeito transformador das condições de educação superior e de inserção de segmentos excluídos do social na participação política, na participação da vida social, da vida econômica. Gente, que aula que nós estamos tendo aqui. Eu estava até lembrando, recentemente, um intelectual disse que a única política para negros feita no Brasil foi o sistema de cotas. A única, até hoje. E confere, porque nós temos
O Brasil tem esse racismo estrutural muito, muito forte ainda, e ele fica escancarado com essa ascensão desse fascismo societal, acho que é o Boaventura chama assim, desse Sim. momento que a gente está vivendo. Zé Geraldo, deixa eu só pedir licença para você. Eu vou trazer mais um trecho do teu artigo. Eu quero dizer para todo mundo que está comentando aqui, daqui a pouco eu faço mais uma rodada com os nossos internautas participando. Quero sugerir a vocês, façam perguntas para o professor Zé Geraldo de Souza Júnior aqui, e na medida do possível vou fazer aqui para ele nesse programa, que eu acho que vai longe aqui ainda, querido Zé Geraldo. Olha, Eu vou ver assim se meus alunos aparecem, né? Pois é, os seus alunos, todos aqui, tem um fórum público aqui para fazer as perguntas para o professor. Eu quero avançar um pouquinho aqui no teu artigo, maravilhoso. Eu vou pular esse grifo que eu dei aqui, eu quero ir para essa citação, quero ler aqui junto com Ah, você. Olha, linda, linda. o trecho da servidão voluntária do Laboete, né? A amizade é um momento sagrado, é uma coisa santa. Ela nunca se entrega senão entre pessoas de bem e só se deixa apanhar pela mútua estima. Se mantém não tanto através de benefícios como através de uma vida boa. O que torna um amigo seguro do outro é o conhecimento que tem de sua integridade. As garantias que tem são sua bondade natural, a fé e a constância. Não pode haver amizade onde está a crueldade, onde está a injustiça. E entre os maus, quando se juntam, há uma conspiração, não uma companhia. Eles não se entreamam, mas se entretemem. Não são amigos, mas cúmplices. Eu confesso que quando li essa citação aqui no teu artigo, eu fiquei emocionado, porque enfim, eu acho que essa é aprofundar o grande amargor que a gente passa dessa Operação Lava Jato, ir nas entranhas realmente, puxar aquilo que move esse desvirtuamento desses integrantes do Ministério Público, e eu queria agora passar para você para comentar essa, digamos, essa chave, né, que você põe no teu artigo. Querido Zé Geraldo, passo para você. Então, eu tirei um trecho para dar título e quase diria que, se eu pudesse, botaria a frase como meu artigo. Mas, como não é o caso, deduzi dele os elementos que eu queria trabalhar. Eu devo o conhecimento dessa citação à minha querida amiga Marilena Chauí, que foi quem inseriu esse texto do Laboissy em circulação entre nós, né? É, eu tenho devolvido a ela, sob vários aspectos, o aprendizado da frase que ela me indicou. Mas aqui tem duas coisas que eu queria trabalhar a partir dessa referência. A primeira é que há uma forma que se instala como se fosse uma espécie de parasitismo no organismo sadio, e com isso eu quero dizer da minha profunda adesão aos fundamentos que instituíram o modelo do Ministério Público na Constituição de 88. Acompanhei ali o relator, meu querido amigo, com quem até escrevemos um livro juntos sobre o tema, Plínio de Arruda Sampaio, para falar de um Ministério Público da Cidadania, que fosse capaz de ser um procurador do povo e não um procurador da coroa, que fosse capaz de ser mediador entre as emergências de reivindicações sociais e a sua tradução em diálogo nas audiências públicas, nos termos de ajustamento de conduta, nas recomendações, o que está sendo feito em grande medida no Ministério Público ainda hoje, como ele está constituído na sua maioria. Basta ver o noticiário. Esta semana, um procurador pediu a destituição do ministro do Meio Ambiente por conta de traição ao projeto ambiental da Constituição. A semana passada, um outro procurador pediu que se atribuísse, e a Justiça Federal reconheceu, uma modelagem para atendimento das necessidades das comunidades indígenas, das políticas públicas que fossem feitas segundo a sua forma de usos sociais e não expondo os indígenas às filas de Caixa Econômica ou de terminais eletrônicos. Isso tudo é um Ministério Público que atua.
e que agora, por exemplo, se constitui num movimento formidável chamado Transforma MP. Certamente alguns dos membros do Transforma MP estão nos acompanhando aqui, e que pensa o Ministério Público como a recuperação daquele fundamento inscrito ali no desenho de 88. Mas com o meu texto eu queria dizer que havia uma espécie de infecção no organismo, e que essa infecção precisava ser expurgada, serzida, no sentido de ser extraída, para debelar a afetação do organismo sadio que a gente precisa resgatar, que está aí expressa sob esse modo de se apropriar do aparato legislativo e judicial para cumprir um programa que tem fundamento na ideologia que professam, na crença que têm e nas lealdades que, como vimos, não são nem sequer lealdades da nossa soberania, mas são alienadoras da nossa soberania no interesse econômico, político e ideológico de potências internacionais. Né? E retirar isso que faz também com que essas personalidades, que agora tudo está se demonstrando, hoje o Conselho Nacional do Ministério Público aceitou examinar, por exemplo, o Conselho Nacional da Justiça aceitou examinar a distribuição desses dinheiros compartilhados nessa forma clandestina, que a juíza lá de Curitiba, que sucedeu, no primeiro momento, o juiz Moro, e que estava distribuindo como benesse para uso não institucional, uso privado, talvez como base até de apoio para amealhar recursos e fortalecer campanhas ou candidaturas, para explicar 500 milhões de reais dados ao programa de enfrentamento à pandemia e que não são claramente esclarecidos quanto à legitimidade e à institucionalidade da sua arrecadação e aplicação. Mas parece que hoje também há uma matéria dizendo que faz parte de uma divisão de rendas do objetivo internacional de quebrar a Petrobras, de quebrar a Odebrecht, de quebrar a Embraer, que é o processo que o Boaventura de Souza Santos estuda do grande demais para quebrar, então você tem que combali-lo, tem que abalá-lo. Né? E eu também queria tirar a expressão do mal, porque o Conde, eles são maus. Quem pode pensar que há dignidade quando alguém, saindo do modo indigno que saiu de um Ministério da Educação, no dia que sai, baixa uma portaria para restringir simbolicamente, porque legalmente não poderia restringir? Quando a UNB criou a política de cotas, não havia legislação, fez na sua autonomia, e isso foi reconhecido, primeiro, como constitucional no plano do fundamento material. É possível ação afirmativa. Segundo, é possível do ponto de vista da autonomia. Prescinde de lei, muito menos de portaria. Mas edita uma portaria que inibe simbolicamente a concessão de ações afirmativas, cotas para negros e indígenas na pós-graduação. De novo, o Ministério Público. O procurador Luiz de Camões Boaventura, dou o nome dele, entrou com uma recomendação para que os reitores desconsiderassem essa portaria e continuassem praticando a política e a promessa da Constituição de ações afirmativas. Então, é gente má, é gente que corta, veta concessão de água, remédio para indígenas. Isso é gente má, índole ruim, gente perversa. Então, tem na expressão do La Boétie, para além dessa configuração de clandestinidade, de conspiração, uma coligação de gente má. Eles são maus. Por isso que o texto do meu artigo é entre os maus quando se juntam. Eles conspiram,
eles são cúmplices, eles não se respeitam, eles não se entreamam, eles se entretemem, como dizia La Boétie. Então, é um pouco isso que explica o meu artigo, que La Boétie resume tão bem, não é isso? Então, bem, Parece até depois. que ele leu meu artigo ao contrário. Eu li o texto dele, né? Fantástico, professor Zé Geraldo de Souza Júnior, aqui no canal do Conde, numa parceria com o Instituto Declatra. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo. Conde, só uma coisinha para não perder o lado ameno da coisa. É, como foi um download, né? Eu preciso da condição sensual do leitor, que é ter o papel para eu tocar. Eu preciso dessa relação sensual com o livro. Então, fui imprimir. Mas como eu sou septuagenário, fui à papelaria com minha assistente jovem, que ela é menos risco do que eu, e ela foi lá buscar o livro, né? Uma jovenzinha de 20 e poucos anos. E aí o balconista diz: tem certeza que esse livro é o que a senhora quer? Relações indecentes, né? Aí eu me lembrei, esses tempos obscuros, esse fascismo, aqui na UNB, numa daquelas razias de interdição, quando os censores entraram na nossa biblioteca, expurgaram os livros de ciências humanas, de ciências sociais, de ciências políticas, mas o esbirro, de maneira a nos admoestar, veio ao bibliotecário e disse: este livro está colocado na estante errada, está em ciências humanas, leva ele para a seção de botânica. Raízes do Brasil, No de Sérgio Brasil. Buarque de Holanda. Escapou, Sérgio Buarque escapou. Escapou. Agora, que livro que você mandou buscar? O Relações Indecentes. O Relações Relações Indecentes. Indecentes, que ele está em papel. Você imprimiu, na verdade, tem em Imprimi, papel. mas a minha assistente foi buscar a jovenzinha, o balconista disse: tem certeza que esse Tem livro é o que a senhora certeza. quer? Porque, enfim, porque é muito indecente. Quer dizer, o humor do Bolsonaro na mesma, né, imagem, né? É um título que chama atenção também por essa questão. Olha só, o pessoal aqui está se divertindo bastante aqui com a nosso papo mais ameno. Olha só, Marília Murici, professora da Universidade Federal da Bahia, uma das maiores ilustrações do pensamento jurídico baiano, foi da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, não é? E conhece citada. todo mundo aqui. Eu Não, Sensacional. Olha só, cada dia mais iluminado aqui. Que maravilha isso. Os amigos, alunos, ex-alunos, colegas. olha, é procuradora do Estado. Você vê que é essa gente que eu digo que é o verdadeiro Ministério Público, entendeu? Embora ela seja procuradora do Estado, não Ministério Público, né? Mas Perfeitamente. é o mesmo ethos, é o mesmo ethos. O mesmo ethos. Marília Murici, obrigado pelo prestígio aqui de assistir nossa live. Enfim, professor Zé Geraldo aqui no canal do Conde. Hoje as pessoas estão aparecendo aqui. Peço, inclusive, então, se inscrevam nesse canal, nesse humilde canal. A gente está tentando crescer aqui para produzir mais debate público. Olha só, T. Carol dizendo, excelente, adorando essa live. Deixa eu ver. Quando você conhecer, pode se Sim, manifestar. sim, sim. Ellen Os que eu não conhecer, você me apresenta. Se você não conheceu, eu apresento. Aqui é a comunidade do canal aqui. Ellen Cristina Chaves, maravilha, obrigado. Olha só, Deise Ribeiro, é o modus operandi fascista. Marta Madalena Astorga, exatamente isso, são extremamente maus. Deixa eu só pegar mais um comentário aqui. Olha só, tem uma pergunta aqui. Ó, Conde, Mas, Marconi Brum, pergunte ao reitor o que ele pensa sobre essa conectividade entre a Lava Jato e a teoria do domínio do fato, como um projeto único, de duas faces e métodos, mas de mesma intenção. O que ele acha? Como é que é essa história, professor? o Buru é professor de Direito na Universidade Estadual de Goiás, que campus, acho que é Rio Verde, se eu não me engano, né? Esse é um termo, no fundo é o lawfare, né? O próprio Roxin veio dizer que aplicaram mal a teoria dele, né? Que não se aplicava como foi feita lá na 470, né? Naquela ação do chamado mensalão, né? Que, no fundo, ali era uma tentativa de enquadrar no jurídico, por um artifício do uso astucioso do direito penal, uma maneira de conter politicamente
uma ação que a forma representativa, a forma eleitoral não conseguia conter, como agora, né? Então, a teoria do domínio do fato é aquela que, por exemplo, supõe, na versão que foi feita, né, de que se o chefe é chefe, tudo cabe a ele como responsabilidade, porque, na sua função gestora e política, ele tem o domínio dos fatos e, portanto, ele responde pelo descaminho ou pelos desvios de seus subordinados ou de seus prepostos, né? O Roxinge diz que não é isso, que, inclusive aqui, mesmo o Tribunal de Contas da União já cansou de decidir que é preciso estabelecer um nexo de conhecimento e de ações e, vamos dizer assim, decisórias que tenham feito articulação entre a autoridade que comanda e aquela que executa, e que, se não houver esse nexo, não pode haver responsabilidade e cai por terra essa perspectiva do domínio de fato. Em qualquer caso, no âmbito do direito penal, o direito penal historicamente foi garantista. Essa gente é que está querendo fazer ele punitivista, né? Isso eu disse na Câmara, num depoimento, na comissão que discutia aquelas 10 medidas do Ministério Público, o primeiro esforço de dar alguma institucionalidade a essa sanha glamurosa de transformar uma função política e republicana do Ministério Público em um poder da República. Não é isso, como Polícia Federal não é poder da República, como Forças Armadas não são poderes da República, são poderes de fato. São poderes de fato, mas numa sociedade democrática condicionada à autoridade do que tem a investidura legítima do exercício do poder, né? No modelo montesquiano, é o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o Brum sabe isso melhor do que eu só estou respondendo para não deixar a pergunta em branco. Maravilha, conhece todo mundo aqui que está comentando na nossa transmissão. Deixa eu fazer então uma questão agora, vou trazer aqui da minha lavra, essa aqui para o professor. Eu fico pensando que o Brasil, e o senhor vai lembrar muito bem disso, quer dizer, depois da ditadura militar, aquele clima de redemocratização, com essas complexidades, mas era um clima interessante, era um clima de abertura, com todas as vicissitudes, quer dizer, todos os problemas que essa abertura hoje causa, por exemplo, anistia, que anistia torturadores também, que não aconteceu em outros países da América Latina, mas havia um clima, o brasileiro queria votar, as pessoas queriam ser felizes, isso acho que permitiu essa Constituição de 1988, que permitiu a existência do Ministério Público. Enfim, tinha sido idealizadamente, junto com inclusive com as suas reflexões no artigo, um Ministério Público vigoroso, importante, com conexões reais com a sociedade brasileira. E a partir de todo esse... A gente vivenciou períodos importantes, interessantes, culminamos aí num período muito democrático de inclusão social, de um pedaço inteiro do Brasil entrando no universo de consumo, no universo enfim, da educação, foi muito importante. E agora a gente tem um contrafluxo muito pesado, quer dizer, eu acho que a tendência agora ainda é problemática. Eu queria que o senhor respondesse isso. Quer dizer, naquele momento era uma tendência de libertação, de a gente ir para conquistar realmente os direitos. E agora a gente tem esse empuxo histórico, enfim, terrível. Como é que a gente faz para combater isso, professor? Então, esse movimento é uma referência, vamos dizer assim, do movimento do real. Ele é contraditório, ele avança, recua, ele tem momentos de influxo, de refluxo, e tudo depende de como as forças sociais se articulam nessa condição, né? No caso de nosso período de redemocratização, a gente vinha da emergência da expectativa de libertação de um tempo obscurantista, que se legitimou na base da violência, a violência contra a palavra, a censura, a violência contra o corpo, a tortura,
a violência contra a liberdade, a segurança nacional, a criminalização do protesto, o banimento, o exílio, o assassinato político. Né? Ontem estava aí a Eugênia Gonzaga, que presidiu a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que ainda hoje busca corpos que foram alvo do assassinato político. Né? Porém, essa condição, vamos dizer assim, encontra o seu esgotamento quando outras circunstâncias se fazem, econômicas, né? Incapacidade de fazer a distribuição. E a utopia emancipatória abre lugar e aí, em algum momento, as consciências afloram. Né? O Paulo Freire distinguia, com apoio em um sociólogo francês, Lucien Goldman, a separação entre o que ele chamava de consciência real e consciência possível. A consciência real é essa que é medida nos surveys, nas pesquisas, é o momento conjuntural em que uma opinião é anotada. A possível é aquela que não é medida, que está em processo, que está em gestação, que é reflexiva e que eclode quando um momento de perigo relampeja. Isso é Benjamin que dizia assim: a história se faz a contrapelo e ela é aguda como transformação quando o perigo relampeja. Então, ela se manifesta na insurreição, na insubordinação, na crítica. Né? Então, nós saímos desse relampejar do momento em que a gente começou a ter consciência daquilo que o autoritarismo produzia. E saímos nas ruas, direta já, constituinte, anistia. A música popular brasileira traduz isso, né? A volta dos anistiados, né? O tremendo imaginário que foi, por exemplo, pensar que aquilo tudo ia passar, vai passar, não é isso? O Chico Buarque vai passar, né? E como eu acho que a gente deve cantar o Chico hoje, vai passar, né? E que vai passar cada vez mais rápido, né? Então, essa surge e ganha uma agenda que mobiliza, que galvaniza, direta já, anistia, né? E que promove um programa social que se instalou na Constituinte. Lembra que quando a Constituinte foi instalada, não era para ser o que ela terminou sendo. Era para ser mais um acordo por cima, era para ser mais uma aliança dos de sempre. Olha que sensacional essa lembrança. O João Gilberto Lucas Coelho, que acompanhou para nós na UNB e para a CNBB, na Comissão de Acompanhamento da Constituinte, chamou de Guerra do Regimento. 6 meses para discutir o regimento, até poder inscrever lá dentro que deviam participar do processo todos os constituintes e não só uma comissão de notáveis. E mais, que não podia ser só no espaço do parlamento, tinha que contaminar a sociedade, as audiências públicas, as subcomissões. Aí o social entrou no processo. 12 milhões de assinaturas, reuniões para todo lugar, mediações as mais interessantes sobre como discutir sociedade e projeto de sociedade. Então, esse poder veio avassalador. Eu, representando a Comissão de Justiça e Paz da CNBB, fiz um depoimento na Comissão de Cidadania e Direitos e falei daquilo que as pastorais sociais indicavam, as declarações pastorais da CNBB, o documento de 1980 por uma nova ordem constitucional, e falava das alianças de transformação social, dos novos institutos de exercício da participação e da democracia direta. Foi uma pasmaceria naquele ambiente tradicional de representantes do povo que não estavam entendendo nada do que eu falava. No final do processo, eles dominavam essa linguagem, eles construíram essas figuras e trouxeram uma Constituição de caráter democrático participativo, em que o poder emana do povo, mas que é exercido por ele, não só por representantes, mas diretamente. E que tem essa expressão do controle social e da deliberação participativa social, que a gente tem como um dos modelos mais bem elaborados na Constituição, o SUS. O SUS,
com esse caráter de controle social e de participação deliberativa nas políticas por meio de conselhos espalhados em 5.000 municípios. Por isso que nem Mandetta, que queria acabar com o SUS, nem Bolsonaro, que quer acabar com o SUS, nenhum deles consegue acabar. Por quê? Porque isso está capilarizado nessa consciência possível que eclode e que faz o exemplo de Goldman era terrível, porque ele comparava com a Revolução Bolchevique e dizia assim: o que melhor traduz a consciência possível é pensar que aquele povo que cuspia na tumba do czar era o mesmo que no dia anterior beijava o chão que ele pisava. O que aconteceu? O que aconteceu? O que faz, por exemplo, uma menina secundarista sair da pouco do controle e do aconchego da sua família? Maria Júlia, Ana Júlia Ribeiro, faça aquele discurso que a gente viu na Assembleia de Curitiba, falando de que os estudantes não estavam invadindo e não cabia reintegração de posse, porque eles não estavam discutindo domínio, mas eles estavam discutindo o resgate do espaço público para discutir educação. Ana Júlia, estou falando dela porque ela é uma das organizadoras do nosso livro Exatamente. aqui. Né? Como é que aquela menina sai de onde? Aquela consciência saiu de onde? Desse acumulado que são as energias utópicas que nesse processo parecem adormecidas, mas que numa crise, quando ela seja acicatada pelos desafios da crise, ecloda e faça com que a gente se projete. E é por isso que é importante que as consciências intelectuais dos trabalhadores, eu acho fantástico que o Declatra tem esse papel hoje, porque trabalha na educação para a cidadania. Né? O Nassif dizia ontem, né, precisa educar para a cidadania, e construa uma plataforma pedagógica para a orientação da classe trabalhadora, porque é essa força que vai sair e vai recuperar o aprendizado histórico que a democracia fez como educação para a liberdade e para a luta por direitos. Né? O que faz essa menina Ana Júlia sair com aquele discurso? De onde veio aquele discurso, não é isso? Se a gente pensar em Cyrano de Bergerac, a voz por trás dela é a voz social, é a voz da história, que a sensibilidade dela na educação, na pedagogia, captou como educação para formar consciência, consciência de seu papel de sujeito transformador. Só que a gente não pode fazer isso individualmente, não é o discurso do fulano, você falou, não vamos fulanizar, não é isso? É o discurso de uma classe, é o discurso de uma geração, é o discurso de um sujeito histórico que se apresente como protagonista. E é com atenção a esse sujeito que a gente tem que estar presente na cena, porque ele está emergindo aí a cada dia. A cada dia a gente vê isso emergir. Se não fosse isso, Conde, nós já teríamos sido sufocados nessa conspiração de maus, seja pelas milícias, seja pela ilusão de uma imprensa que ficou comprometida com esse projeto, seja com a dubiedade de uma pequena burguesia, vamos usar essa expressão, né? Que a falta de um Vitor Hugo que denuncie Napoleão o Pequeno, né? Le Petit, Napoleão Le Petit, no 18 Brumário, né? No 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Faz com que o golpe seja uma estratégia política aceitável nesse segmento que o Xixo chama de classe média concursada, né? De direita concursada. De direita concursada. Né? Eu escrevi algo parecido num livro, num artigo,
que foi originalmente pedido pelo Página 13. Depois entrou num livro do Roberto Bueno, que é um livro sobre as rupturas democráticas. Eles me pediram com uma intenção, eu respondi com outra. Eles, Estado democrático da direita? Eu disse, sim, a direita tem uma proposta democrática, que tem um limite. O limite é de que a direita nunca pode ser plenamente democrática, né? Quando ela alcança o seu limite, que é a distribuição do poder e da riqueza, ela se protege com o golpe. Né? Com o golpe institucionalizado, com o tribunal, com o Supremo, com tudo, não é isso? Com o parlamentar. Não precisa de tanque, basta. Nenhum golpe moderno foi feito com tanque, foi feito com Constituição arguída contra a Constituição. Né? Olha o impeachment aí. Perfeitamente. Professor, eu fico sem fôlego aqui escutando o senhor e o público também. Eu me lembrei, ontem eu vi uma propaganda na TV e dizia assim, ela fechava assim, era uma coisa muito fútil, assim, mas vamos humanizar, rehumanizar o ser humano. E eu daí imediatamente, mas é muito forte, é um enunciado forte, e que o Lula, numa conferência que a gente fez por vídeo, ele me disse isso. Onde é preciso rehumanizar o ser humano. O ser humano está desumanizado. Falando, me lembrava dessa citação, porque inclusive, a despeito de tudo isso que nós estamos dizendo aqui, existe uma pandemia, uma crise sanitária sem precedentes que mexe também com a subjetividade das pessoas, né? Uhum. Eu já até passo para você, na sequência, para falar um pouco dessa questão que nos cerca também, né? Que a pandemia mexe com toda a estrutura social e política também do país. Eu acho que a expressão que você viu e a tradução dela no discurso do presidente Lula, né, é o mais interpelante que a gente tem neste momento. Que, por exemplo, ajuda a refletir sobre esse falso dilema, né, que é contrapor economia e vida. Não é isso? Você não pode ficar preso nessa polaridade, porque toda polaridade é redutora e é excludente. Você tem que ter uma mediação que dialetize essa contradição e supere o que ela põe de antagonismo, que é o que o presidente Lula, na linha dessa referência que você encontrou, alude ao humanizar-se. Resgatar no humano o princípio diretor da nossa existência, né? Por isso que os estudiosos das lutas de povos tradicionais e povos indígenas usam a categoria reexistir. Ao mesmo tempo, resistir ao genocídio, ao extermínio, à integração. Né? Ainda hoje, o vice-presidente da República voltava a usar a categoria assimilacionismo, né? Que é destruir a identidade cultural, social, jurídica, antropológica e identitária dos povos originários. Né? Então, existir, mas existir sob uma outra forma, sob um outro projeto de vida. E eu estou usando a categoria projeto de vida em sentido cogente, em sentido constitutivo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza essa categoria projeto de vida, e isso vai ser importante para apurar a responsabilidade dos genocídios atuais, das violações dos princípios sanitaristas em danos à saúde do povo, né? Para dizer que a reparação tem que ser a restauração da dignidade e conferir, inclusive, os sonhos que inspiravam uma cultura e uma civilização. Então, essa ideia de rehumanizar, ela é fundamental porque é o horizonte de disputa do futuro. Nós não temos que ter um futuro definido pela recuperação da normalidade de uma economia que coisificou a pessoa, que coisificou a natureza. As formas cosmológicas. Olha o livro do Ailton Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Recuperar uma concepção de humanidade que, por exemplo, na tradição do bem viver dos povos indígenas,
e que não é uma coisa antropológica, porque é o mesmo que o Papa Francisco está dizendo. E o Papa Francisco está dizendo para resgatar a nossa responsabilidade com a causa comum, o planeta, para criticar a perversidade pecaminosa do capitalismo, porque o capitalismo mata, e para restaurar o sentido de dignidade do trabalho, de modo que nem trabalhador fique sem direitos, nem ninguém fique sem moradia e ninguém fique sem trabalho. Então, não é. Está propondo um salário universal, ou seja, recuperar a dimensão política da economia. Olha, eles saudam aí a economia. Como é o nome daquele economista que fez a riqueza das nações? Ui, Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith. Todo mundo fala da riqueza das nações, né? Mas ninguém fala do livro dele, A Teoria dos Sentimentos Morais. Quer dizer, a reivindicação de que a economia seja política, porque a única função do provimento da existência é fazer uma vida com dignidade, uma vida com a condição de uma existência sustentável, a base da responsabilidade comum de humanizar todo o social. Então, a expressão não é sem conteúdo e não é apenas expletiva. Ela é um significado filosófico. Lembra que eu comecei com o Hegel, não se nasce gente, se torna gente, não. A biologia não nos define, o que nos define é o projeto de sociedade. Então, para construir um projeto de sociedade que emancipe, que inclua, é preciso humanizar tudo, até a natureza, que é também uma dimensão humana da existência, né? Professor, eu tô num estado de tanta felicidade em escutar o senhor, porque eu tô me lembrando de coisas um pouco díspares. Eu me lembrei de um filme do Woody Allen, que eu adoro, em que ele, dentro do filme, ele é um cineasta, faz papel de um cineasta, e ele filma a vida de um filósofo. Eu tava e um filósofo que dizia as coisas mais importantes e viscerais assim, e o filme tem esses trechos. Eu fico pensando porque o pessoal está aqui fascinado também com a sua fala, com o seu ethos. Eu sou linguista, eu talvez Oh, não tenha tido essa oportunidade de dizer ainda para você, mas eu já fico associando várias dimensões aí ao discurso que você vai costurando aqui com a gente. Então, tinha muitas perguntas nesse sentido para fazer. Vou ver se ainda consigo. Podemos avançar um pouquinho, sim, professor? sim, sim, eu estou gostando demais. Estou gostando e eu preciso, todo mundo gostando, e quando a gente gosta, a gente avança. Olha só, vou trazer mais É, comentários aqui do público. Paula é isso Bandeira, aí. macroeconomia não nos serve mais. Menção ao Papa Francisco aqui, Ellen Cristina Chaves, que coisa a gente ter um Papa, essa Aí, humanidade nesse momento, né, professor? exatamente. O que é capaz de dizer essas coisas que a Ellie e a Paula acabaram de dizer, denunciando o que ele chama de sociedade do descarte, globalização da indiferença, né? Ao contrário, a gente tem que ter uma globalização da diferença para integrar todos na humanidade que está em cada um de nós, né? Ah, por isso que também hoje eu achei ótima uma de luta LGBT, dizendo assim que máscara é coisa de viado, lutar pela democracia também. Adorei o artigo, saiu na Folha de São Paulo, de um É, líder excelente, não é isso? sensacional. Essa desmitificação do discurso, né? Mas que é a expressão da forma fascista com que, por exemplo, essa gente usa a própria língua. Infelizmente, Conde, por conta da língua, a gente desmoraliza a sua pretensão de subordinação. Né? O Barthes dizia a língua é fascista, tem que lutar contra a língua. Não porque ela nos interdite o discurso,
mas porque a gente tem que diferenciar os seus sentidos, né? No que ela nos obriga a dizer de um determinado modo, né? É fascista porque nos obriga a dizer, né? Não tem como De um escapar, determinado modo. mas o sentido é infinito, a produção de si Exato. é livre, é uma coisa. Achei lindo a recuperação daquilo que parecia ser uma desqualificação. Máscara é coisa de viado, não é isso? Ele disse, mas lutar pela democracia também. Ou seja, Não, e ele ainda você disse, é fascista. eu tô Você é fascista. A tua achar aqui língua denuncia o teu fascismo, não é isso? eu vou tentar achar o artigo. Na próximo bloco eu tento achar enquanto eu faço a transição aqui, porque ele diz o seguinte, quer dizer, ele se sente orgulhoso, né? Máscara é coisa de viado, sim. Ontem eu fiz uma brincadeira dessa também, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Porque a palavra viado, com I, né? Ele deixa lá, ela já ganhou uma dimensão que não é mais a dimensão pejorativa, Sim, porque sim. o pessoal vive no passado, né, professor? Esse até na linguagem, né? A linguagem é do passado. Aliás, um dos campos de luta emancipatória é a disputa com o vernáculo, com o dicionário. O dicionário é carregado dessas denotações em que a língua traduz o fascismo da sociedade, não é isso? E a gente tem que, como as mulheres fizeram para tirar do tipo penal do rapto, que era o sequestro de mulher honesta para fins libidinosos, né? A descriminalização dessa prática, porque o dicionário separa a honestidade como atributo do homem na economia, probidade, e da mulher, a virtude. Então, mulher honesta é virtuosa, homem honesto é o probo. Não é isso? Olha a língua fazendo essa distinção que a gente acaba incorporando como uma pré-compreensão que conduz o nosso discurso e que a gente, consciente ou inconscientemente, dá curso a ele, alimenta as práticas fascistizantes. Aí o artigo. Professor, achei o artigo aqui do Renan Suquevicius. E aí ele diz que coisa. Eu achei até estranho o título, fiquei desconfiado. Fala de Bolsonaro sobre máscara ser coisa de viado, é menos ofensivo do que parece. Mas aí ele dá um show aqui, né? No pequeno texto dele, né? Ele diz: vou pegar um trecho aqui para a gente celebrar realmente essa coincidência aqui de termos lido esse. Aqui, a publicação desse bastidor inundou a internet com críticas à fala, mas também gerou uma onda de orgulho dos muitos viados do país. Não é de hoje a palavra viado, grafada com I no lugar do E, bem coloquial mesmo, vem se ressignificando, deixando de ser ofensa para virar orgulho. Sensacional essa lembrança. Quer dizer, quando você fala, inclusive desses agentes do Ministério Público que interditam essas ações retrógradas do Weintraub da vida, do próprio Bolsonaro, é sinal de que justamente essa energia utópica está viva dentro do Está viva. E a maioria é aquela que contém essa vocação autoritária, que é carreirista muitas vezes, né? Você falou do Woody Allen, você lembra do filme do Costa Gavassi, Sessão Especial de Justiça, né, quando eles vão construir o tribunal para julgar os crimes dos partisãs contra a ocupação nazista, e a mentalidade daquela burocracia que vive nessa franja de pequenas concessões e sua reprodução vegetativa, né? Mas que gera aquele discurso: eu sou engenheiro civil, sabe? Eu sou filho do procurador, não é isso? O do sabe com quem está falando, né? E não é isso o desenho do Ministério Público, e não é isso, inclusive, um pouco o alcance do esforço tremendo de resgatar no ensino do direito uma concepção que recupere no jurista a consciência de sua função social e que também o faça avaliar os limites da cultura jurídica da formação dele, uma cultura legalista, positivista, reprodutora dos códigos, do status quo, das hierarquias sociais, de desconfiança quanto ao que pudesse ser movimento insurgente, movimento de emancipação, né? Então, eu acho que o conjunto institucional, inclusive da magistratura, ainda é isso. Porém, ainda vivemos
uma demanda de ascensão social, em que há uma procura pelos espaços de formação com uma certa inclusão de exclusão, uma inclusão de exclusão. Né? Você inclui excluindo, né? E, e isso se repercute um pouco na mentalidade do sujeito que fica empolgado com o valor do seu olerite, do seu contra-cheque, né? E acha que agora ele pode entrar no cinema com a carteira dele, pode ter porte de arma, não fica parado em blitz, né? E, por outro lado, né, tem auxílio paletó, etc. Né? Mas não é essa a clareza da cultura do coletivo, e esse MP Transforma é a melhor prova disso. E quando a gente vê, né, uma desconfiança no mandato de um procurador-geral, a gente olha os procuradores gerais que a gente teve desde 88 e verá um Cláudio Fonteles, um Sepúlveda Pertence, um Wagner Ribeiro, o Ribeiro, o Álvaro Augusto Ribeiro da Costa. Gente, imagine se esses procuradores iriam aos Estados Unidos fazer acordo de entrega dos seus acervos numa cooperação que não tivesse o aval da institucionalidade, né? Imagina. Né? Então, esse Ministério Público existe e esse Ministério Público é necessário, porque se não tiver essa mediação, a gente fica entregue diretamente àquilo que é a máquina moedora de gente, de expectativas. E aí, para retomar aquele excerto que você trouxe sobre a história se dá a contrapelo, não me lembro qual é o autor do... Benjamin, Benjamin, Walter Benjamin. Walter Benjamin. Walter Benjamin. E na semiótica também a gente tem essa dimensão, quer dizer, sem antissujeito, você não tem avanço. Quer dizer, a ditadura permitiu um avanço no Brasil. Sim. E agora, esse período vai permitir um outro avanço também. É o antissujeito, que permite que a narrativa avance no tempo, né? Quer dizer, é doloroso, a gente fica amargurado, angustiado, mas nós parte dessa história, né? Antes de... querido, pode completar, pode falar. Só dizer isso, o problema é que no intergeracional, às vezes, ocorre uma espécie de angústia de fracasso de uma expectativa. Os mais velhos, como eu, sabem que a história se faz assim, com recorrências. O Lenin dizia, você precisa dar, às vezes, um passo atrás para poder dar dois passos à frente, não é isso? Então, a gente não sucumbe à incerteza, à angústia. A gente, o Boaventura que nos diz isso frequentemente, a gente tem que exercitar a insegurança, exercitar a angústia, exercitar a incerteza, não é isso? Não há um futuro definido, há um futuro disputado. Exatamente, mas agora que ninguém nos ouça, quer dizer, não precisava dar tanto passo atrás como esses agora, né? Conde, vou lhe dizer uma coisa. Eu, com amigos, como, por exemplo, eu fui parceiro, tipo assim, sabe, esses parceiros que trabalham junto, em dupla, né? De um grande advogado chamado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Amigo, irmão, trabalhamos juntos na condução do pai dele, que foi o diretor da banca onde nós atuávamos. E nos anos da ditadura, fizemos a criação das comissões de direitos humanos no espaço da OAB. Eu e o Luiz Carlos nunca dormimos uma noite completa que não tivéssemos, numa madrugada, de ter que ir a um DOPS, a uma ação de busca de alguém que estivesse sofrendo uma iminência ou na iminência de sofrer uma violência, né? Com as 5, não adiantava pedir habeas corpus, mas a gente pedia por causa do burocratismo social, porque, ao fazê-lo, a autoridade tinha que dar informações. Então, ela sabia que a gente tinha o registro e aquela informação foi fornecida. Ele ia dizer, não liberto porque foi preso com base na lei de segurança, mas informou que o corpo estava com ele, então ele tinha que prestar conta do corpo.
A gente não libertava, mas salvava a vida. Bem, a gente não dormiu uma noite inteira durante esses anos todos. Agora não, agora tem uma sociedade ativa, há instituições do social funcionando, ah, ah, os índios têm suas organizações, os advogados criaram suas instâncias populares, advogados populares, redes de advogados populares, todos os setores têm. Então, eu diria assim, não é melhor, porque toda redução da dignidade, da liberdade e dos direitos é ruim. Mas eu quero dizer, para mim, né, a condição de luta ainda é mais menos cruenta do que aquela que a gente vivenciou no período de 64 a 85, em que a gente não tinha nenhuma garantia de dormir e acordar no dia seguinte. Né? Estudantes, operários, né? Intelectuais, artistas, né? Políticos, né? Cadê Rubem Alves? Cadê Rubem Alves? Político, né? Cadê Anísio Teixeira, que foi reitor da minha UNB? Está aí o desvendamento de que, longe do que simularam como um acidente, tudo indica que foi um assassinato político. Né? Na minha universidade, cadê Onestino Guimarães? Né? Então, na perspectiva do tempo, as condições de luta ainda são mais formuladoras de uma possibilidade de resistência que pode piorar, não resta dúvida. Se tenta piorar, está se falando aí de autogolpe, nos cenários atuais, esse horizonte não está descartado, mas eu acho que a nossa consciência é muito. Olha essa menina de novo, volta a ela, Ana Júlia. Ana Né? Júlia. Eu soube agora que ela é candidata a vereadora, organizadora desse livro. Há poucos dias eu estava com aqueles deputados chorando com o discurso dela na Assembleia Legislativa de Curitiba. Onde é que você encontra um jovem que faz aquele discurso que Agora, mobiliza? existem, eu sou professor também de ensino médio, existem muitas Ana Júlias por aí Assim, no Brasil, porque essa geração, ela não tem alguns vícios que a minha geração, por exemplo, dos 40 e tal, foi acumulando, quer dizer, é muito difícil. Eles também têm uma força muito grande, eu tenho uma esperança muito grande, né? Eles fizeram a paralisação em São Paulo, das escolas do ensino médio, quando o sim. Alckmin ia deixar as escolas Sim, vender. sim, sim. Olha, nesse blog do Direito Achado na Rua tem um canal YouTube. Lá tem um vídeo que chama Direito Achado na Rua 2016. Ele trabalha as ocupações das escolas. Aliás, lá vai aparecer Ana Júlia, só em voz, recitando um poema do Roberto Lira Filho. Acuso a puta sociedade com seus patrões, seus preconceitos. O pão e o teto e a liberdade não são favores, são direitos. A Ana Júlia recitando. Mas tem o vídeo 2016 do Direito Achado na Rua, tem vários lá, né? O 2016, que trabalha esse processo das ocupações das escolas, os conceitos, o discurso dos estudantes, o aprendizado, a capacidade educadora deles sobre a condição da política e até da justiça, porque em São Paulo, por exemplo, eles conseguiram recuperar o protagonismo do diálogo com o Tribunal de Justiça, transformar a ação de reintegração de posse do governo numa agenda de negociação e abrir a mesa de negociação para discutir o projeto de rezoneamento das escolas em São Paulo. Que lição mais importante dessa capacidade protagonista dos sujeitos e dos Eu acho que jovens índios? o professor tem razão, quer dizer, a gente tem uma chance muito grande, e não deveria ser diferente, é porque eu acho que tem um trauma tão grande no Brasil hoje, porque esse presidente, né, ele tem um modus operandi discursivo diferente, confunde todo mundo, ele assim, é uma mentira ambulante, né? Então, deixa todo mundo num estado de paralisia, é complicado, mas eu concordo que as movimentações estão crescendo. Eu, Sim, sem ter a vivência, digamos, que o senhor tem,
mas tem essa coisa da história, quer dizer, lentamente nós vamos chegar num termo em que a gente restabeleça a institucionalidade no país. Antes de passar, deixa eu só pegar aqui alguns comentários para a gente ler e prestigiar o público antes de ir para o bloco final. Olha só, Mário Domingos dizendo: Bressa Pereira falou, o liberalismo econômico é incompatível com o desenvolvimento do Brasil. E o Guedes Churumi sabe disso, mas quer roubar todo o dinheiro dos pobres. Olha só, deixa eu avançar aqui, porque tem comentários de colegas aqui do professor, mais uma vez. Cirlei, advogada criminal, existem sim... Em Goiânia, a Cirlei é advogada em Goiânia e trabalha com o tema da educação popular, vai fazer cidadania, olha. Maravilha, é uma delícia entrevistar o professor, porque ele conhece o pessoal aqui, o povo participa. Olha só, Mônica Molicas. Mônica Molina, você precisa Molina. levar o programa. Ela foi diretora do Pronera, que está sob ataque. O Pronera desenvolveu a educação do campo por meio do financiamento da educação do campo, formação de licenciaturas e das turmas especiais de assentados da reforma agrária. A Mônica Molina é uma figura notável e poria em causa essa razia que estão... Porque hoje, você sabe, não precisa de tanque, você desmonta as políticas. Você faz a guerrilha com o Tribunal de Contas, com o STJ. Vamos combinar, então, porque eu quero entrevistar essas pessoas aqui que apareceram saudando o professor aqui. Mônica Molina, depois eu vou... A Mônica Molina organizou comigo e com o juiz, que era presidente da Associação dos Juízes Federais. O juiz estou esquecendo aqui, o volume 3 do direito agrário, do direito achado na rua, introdução do direito agrário. A Mônica Molina foi uma das... O professor Zé Geraldo é uma enciclopédia, quer dizer, tem muita produção, muita coisa. Deixa eu só aqui colocar... Fernando Torinho Neto Júnior, que era presidente... Maravilha. Olha só, deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui. Tem gente gravando a nossa entrevista aqui. Olha só, Cirlei mais uma vez aqui. Sensacional interlocução, Conde. Pontual, cordial, sensível. Parabéns, ganhamos todos nós nessa tarde. Eu fico felicíssimo aqui. Eu só atrapalho aqui, quer dizer, a estrela aqui é o professor. Eu estou aqui apenas querendo conduzir para todo mundo tirar o melhor proveito possível. Maria de Lourdes Figueiredo, Conde, você está se deliciando com a sensibilidade e coerência do professor. Estou, sim, isso é evidente, fica evidente aqui no meu sorriso, na minha felicidade. Aqui é o nome do perfil, eu que te gosto, professor. Conde, admiro muito a sua gentileza, esse professor, gente, que fofura. Olha só, tinha um comentário aqui, acho que eu já estou... A Cíntia Borges, olha aí, foi diretora do sindicato, olha aí, foi diretora do Sindicato dos Servidores da Justiça Federal e do Ministério Público no Distrito Federal. Essa moça aí, depois foi secretária de alguma coisa no município do entorno do Distrito Federal, mas agente judicial, dirigente de sindicato de servidores. Ela que organizou um grande congresso em Brasília, que o slogan é possível um judiciário conservador numa sociedade democrática? Olha a pergunta. Conhece todo mundo, professor. Olha só, Marília Murici, mais uma vez comentando aqui, porque são muitos comentários, eu não consigo mais localizar alguns aqui que vieram para o professor. Deixa eu encerrar essa aqui, deixa eu só colocar aqui Nova Friburgo. Luzia Fagundes, obrigado pela presença aqui no canal. Vamos fazer o nosso bloco final, professor. Está sendo bom conversar contigo. Deixa eu só colocar aqui de novo o seu texto do livro Relações Indecentes. Deixa eu colocar aqui, janela. Vamos compartilhar. Deixa eu ver se está compartilhando direitinho, para eu poder citar um trecho aqui e pedir para você fazer as suas considerações. Eu grifei vários momentos, eu já vou mais para o final do texto, porque tem aqui a citação final também, ela de um artigo, acho que escrito a 4 mãos, pelo professor Renata Carolina Correia Vieira. E eu achei muito forte esse trecho final, quero ler aqui junto com todos vocês. Olha só, hoje no Brasil,
O cansaço e a decepção parecem também conduzir a um despertar de um protagonismo prestes a eclodir. Aos poucos vai se revelando um cancro institucional que se enquistou na tessitura democrática da política e contaminou a própria história do país. Uma cumplicidade nefasta, ardilosa, traiçoeira ampliou-se nessa tessitura numa metástase dilaceradora. Setores institucionais e do sistema de justiça engolfaram-se na necropolítica que produz a exceção, julgavam-se aliados num arranjo semelhante a um partido. Não são, agora se revela, correligionários, são cúmplices, sacrificam a ética funcional configurada como filigrana jurídica no descaminho da política e, em última análise, da justiça. Muito forte, o seu artigo é emocionante, e eu queria deixar tá justamente na direção que a gente vinha vindo, quer dizer, tudo que está acontecendo no Brasil está criando condições para que o país produza, mais uma vez, uma resposta à altura do desafio, a sociedade brasileira toda. Ninguém está entregue. Queria que o senhor dissertasse aí sobre esse clima final aí do texto publicado no Relatório de Decência. Então, esse, apesar de tudo, é um texto otimista, você vê, não é isso? Porque ele joga suas expectativas na restauração de um projeto que foi construído socialmente, que é generoso, solidário, e que pensa uma institucionalidade capaz de exercitar o mais radical que a democracia pode ser na nossa experiência, que é essa democracia participativa, de emancipação, que humaniza os sujeitos sociais, né? Que os recupera das suas alienações históricas, a alienação da escravidão, a alienação da subserviência funcional, a alienação do feminino, né? Que até a Constituição, pelo Código Civil, retirava da mulher qualquer autonomia, a alienação da infância. É um texto otimista, porque pede que, no caso da Justiça e do Ministério Público, se reponham aquelas condições que foram construídas nesse processo de grande debate que na nossa sociedade a luta pela democracia proporcionou, transformou o país num grande auditório. O Habermas diria uma esfera pública, né, para a formação de uma opinião compartilhável, que fizesse circular bons argumentos. Permitiu que um operário fosse presidente da República, permitiu que segmentos negados à política, os analfabetos, pudessem participar do processo, colocou a educação como um bem social, a saúde como um bem social, fora do mercado, não coisificável, não patrimonializável, né? E, ao mesmo tempo, trouxe para a formação dos quadros institucionais a ideia que o direito é a mediação dessa condição de emancipação subjetiva, de direitos emergentes. A nossa Constituição diz que aquele elenco de direitos não exclui todos os direitos que possam ser nela previstos, que são aqueles que derivam da natureza do regime e dos tratados que o Brasil assina, ou seja, que são processos em construção, não há direitos demais, os direitos não são quantidades, não são estoques legislativos colocados em prateleiras de um almoxarifado de normas, são relações, e as relações não têm fim, não têm limite. Por isso, é preciso que as institucionalidades sejam aptas a fazer essa tradução. E o que elas têm que operar para fazer essa tradução? Reconhecer a legitimidade das agendas. E aí é cultura, é civilização, é paradigma, estão aí os estándares dos direitos humanos, as declarações da década de 90, todas elas, habitat, população, moradia, mulheres, todas Istambul e as de xenofobia e racismo, né? Os estándares existem e, portanto, essas estruturas
têm que construir essas mediações. Então, elas precisam atualizar a cultura jurídica de sua formação. Como é que o direito é um instrumento de realização dessa subjetividade emancipada? Depois, elas têm que debater entre si, politicamente, o protocolo da sua função social. Elas não são corporações apenas que se incorporem dos benefícios do erário público, elas são delegações de atributos que o social lhe coloca. Então, elas têm que exercitar esse papel. Quando o Ministério Público foi criado, na América Latina, se discutia ombudsman, se discutia defensor do povo, procurador do povo, como na Argentina, como na Venezuela, como na Colômbia, como no Equador, como no Peru, como na Bolívia. E eu acho que esse era um horizonte que estava colocado para nós, né? E acho que é a oportunidade de recuperar este ethos, como você disse. E também aí imaginar, né, que quando a gente discute a função dessas instituições, a gente, claro, trabalha com a ideia de modernização, mas a gente trabalha com a ideia também do qual é o conteúdo material que ela realiza. Não basta ampliar o acesso à justiça, mas discutir, com base nessas atribuições, a que justiça nós queremos acesso. E é uma justiça que seja democrática, uma justiça que reconheça o protagonismo legítimo dos movimentos sociais, reconheça a cultura de direitos e que faça a mediação para a equitativa distribuição do social econômico produzido coletivamente e o poder que tem que ser partilhado também de forma que tem que ser compartilhado de forma equitativa e igualitária. Eu acho que é isso. É isso, professor José Geraldo de Souza Júnior. Eu estou aqui muito feliz com a sua presença. Obrigado. Profunda. Tenho vontade de falar um pouco mais, falar da sua infância, falar das suas origens. Vamos fazer um novo encontro, tá bom? Permita Vamos. essa honra para todos nós aqui do coletivo, do canal do Conde, da TV 247, das redes sociais. Todo mundo muito feliz com a sua presença aqui. Eu estou muito feliz. Eu acho que o teu discurso ele renova um pouco, porque eu, como jornalista, enfim, como linguista também, que faço análise das questões do mundo do jornalismo aqui no Brasil, a gente fica muito impregnado, a gente fica muito afetado por esse discurso que toma conta e acaba perdendo esse vínculo com a história que você passa aqui para a gente. Então, hoje, eu garantir que eu estou renovado aqui com a sua e pronto para começar uma nova batalha, justamente para a gente poder encarar de frente esse monstro aí que chegou e tomou conta do Ministério Público, que eu acho que é a origem de tudo, né? Quer dizer, é a Lava Jato que criou, que trouxe Bolsonaro, somadas outras heranças viciadas do país, como imprensa, Rede Globo, essas coisas, a gente caiu nessa armadilha histórica, mas nós vamos sair. Agora que eu escutei o senhor... Vamos sair. Nem que seja como o Barão de Munchausen, se puxando pelos próprios cabelos. Se puxando pelos cabelos. Agora, Conde, uma confissão ao final. Hoje eu como que completei um ciclo de encontros que entram nessa minha biografia que você falou e que me emocionam, né? Essa entrevista com você, que todos os que vieram aí, e você mostrou o livro, a carta do Lula, né? Dizendo que quando se resgatasse da injustiça que sofreu, a primeira entrevista que ele queria fazer era no seu programa, não é isso? Então, eu tinha lá no passado imaginado ter alcançado o meu apogeu, né? É quase tão grande que vou fazer como um amigo meu, apogeu do auge, né? Quando fui ao Jô Soares, né, para discutir o direito achado na rua. Mal sabia eu que o meu apogeu se daria muitos anos depois aqui na conversa com o Conde, né? Que isso, professor, me deixando aqui. Mas isso é para garantir que você, de fato, me chame depois para um outro momento, né? Foi um prazer muito grande, viu? Acho que você está fazendo um papel excelente, está mostrando que o jornalismo
é essencial. Não existe democracia sem uma imprensa que... O Marx dizia que a imprensa era o cão de guarda da democracia. E ele brigava lá com os editores dele, fez muitas ações judiciais, né, mas nunca deixou de reconhecer que sem uma imprensa livre não há uma democracia concreta, né? Agora, é preciso construir internamente os patamares para esse processo. Sugiro que você dê uma olhada no volume 8 do Direito Achado na Rua, que é a introdução crítica ao direito à comunicação e à informação. É um debate a partir dessas questões que a gente discutiu aqui, um tema que foi incidental na nossa conversa, mas que é visceral para uma sociedade democrática. O resgate do papel educador da democracia, né? Da imprensa, dos meios de comunicação. Né? Um assunto a discutir num outro momento, talvez em outro volume dos Relações Indecentes aqui. Eu vou correndo ver esse volume dessa série. Como é que a gente faz para encontrar a série? Tá Ah, vendo? não, ela não é vendida, Não é vendida. ela é distribuição. Ou tem os volumes ou tem os e-books, né? O Os volume 8, por e-books. exemplo, está no site da FAC Livros, Faculdade de Comunicação da UNB, FAC Livros. Aí você baixa o volume inteirinho e, como eu, se for, Se for imprime, o né? caso, imprime. Mas eu vou pegar todos esses endereços, inclusive vou publicar, vou colocar aqui, porque o público vai querer também baixar esses textos, esses e-books. E, professor, quase 2 horas de entrevista, a gente nem É percebeu. mesmo. Aí, tem alguma para amanhã, não? Dessa série, não, eu retomo na segunda-feira. Ah, então É de eu tinha segunda, fechou a então semana. eu tinha o excedente de produção aí, né? Querido, Tá. muito obrigado, Obrigado, felicidade, obrigado. parabéns, é uma honra muito grande. E, Em breve, e, e transmita aos organizadores e coordenadores a minha alegria e sobretudo ao Wilson, né, o Ramos Filho. E não esqueça de trazer o Land Rover dele aí para eu perguntei, ele falou que o nome da Land Rover dele é Lola, a Lola, a Lola. a Lasca lá. É, certo. Tá bom? Lembrando que o filho dele que fotografa é o Chico. Pois é, o Francisco Proner Ramos, que já é um dos fotógrafos do E a país, né? menina que faz a Bárbara, que é a filha que faz os WhatsApps, as mensagens, né? A escritura do texto. Ele é o motorista e o financiador. Perfeito. Querido, um grande abraço, vontade de realmente te abraçar. Quando passar esse Isso, fone da pandemia, a gente vai se encontrar e tomar um café e vai ser muito bom. Um grande com certeza, abraço Cone. a todo mundo que Tá, acompanhou aqui, tá, tchau, encerrando tchau, aqui a programação. Valeu, gente. tchau, um abraço.